Olá pessoal, hoje, 30 de agosto de 2025, vamos falar aqui com o esportista Pedro Lauria para falar um pouquinho de futebol, de outros esportes, tudo que ele gosta, aproveitando ontem foi o aniversário dele, foi um dia de muita comemoração e muita festa. Já na sua apresentação, nós já vamos fazer um presente, dar um presente para ele. Pedro, prazer falar com você pelo Bola Sertaneja. E aí, Wilson, o prazer é todo meu. Sempre acompanhei o programa, o seu trabalho aqui na cidade de Mococa, em prol do esporte, sempre, né? E é um grande prazer estar aqui com você hoje. Bom, aproveitando e agradecendo, né, que você está recebendo na sua casa, trouxe aqui um mimo, né, uma camisa do Bola Sertaneja, para você ter. Obrigado. Nas suas coleções com aí. Com certeza, linda, preta e branca ainda, maravilhosa. As cores do time do povo. Perfeita, linda, muito bonita. Obrigado. Bom, então já vamos lá, mas sem delongas. Fala pra gente, quem é Pedro Lauria no esporte? Desde que eu me entendo por gente, me vejo inserido dentro do esporte. As minhas primeiras lembranças, né? Eu sou daqui de Mococa mesmo. No meio pro final da década de 90, o meu pai ele se mudou para a cidade de Santa Bárbara do Oeste e essas são as minhas primeiras lembranças. Lembro que ele me colocou na escolinha do União Barbarense. Joguei como goleiro lá nesses primeiros passos aí com o esporte. E depois nós voltamos para Mococa no início dos anos 2000. Já comecei também a treinar basquete no clube com o professor João Aníbal. Foram aí alguns anos no basquete, muitos amigos, graças a Deus. E sempre gostei também muito de acompanhar o Corinthians. Sou um amante do futebol também, nado, gosto de tudo. Futebol, basquete são as maiores paixões. Bom, falando de futebol, basquete, então, você falou do Barbarense. Como que era assim? Porque o Barbarense sempre esteve em ativa. Chegou a disputar Campeonato Paulista, de base? Como que foi? Fala pra gente. Eu, na verdade, não tive muito sucesso, né, na minha carreira como goleiro aí, nessa fase. Eu basicamente participava da escolinha. O time que jogava a federação era um time mais de desempenho esportivo, né? Ali foi mais para realmente me inserir no esporte. O União Barbarense estava jogando na época a primeira divisão, né, do Campeonato Paulista, 1999. E foi um prazer ali acompanhar os clubes indo ali jogar, todo esse contexto do futebol do interior paulista. E depois aqui em Mococa no basquete com o João Aníbal, no comando? Foi sensacional. Uma época de muito aprendizado, né? Eu nunca tinha jogado basquete na vida, fiz grandes amigos, consegui disputar os campeonatos regionais que nós disputávamos aqui pela ARB. E foi uma época assim, mais do que pelo esporte, né? Foi onde a gente conseguiu se tornando homem, aprendendo todos os valores que não só o professor João Aníbal, né? Também o Ivo, o Rincon, o Silvinho sempre nos auxiliaram, né? A gente sempre teve também o Caliol ao nosso lado lá, foi sempre muito importante. Bom, vamos falar um assunto assim, um clube que é um amor de todo mocoquense. Rádio, vamos falar do rádio. Mas antes de qualquer coisa, bom pessoal, ele vai explicar detalhes. Ele fez um gol junto com toda uma equipe e craque tem que autografar essa camisa, que é uma camisa que a gente tem como relíquia, que os grandes nomes sempre autografam pra gente. Pedro, será um prazer ter o seu autógrafo nessa camisa. Aí você escolhe o lugar, fica à vontade. Uma honra. Como vocês estão vendo, pessoal, é um atleta de várias modalidades, né? Foi atleta no futebol, depois no basquetebol, e aqui ele está deixando a marca. E agora vamos falar para um assunto muito bacana, que Mococa essa semana foi a loucura, e o Pedro vai falar para a gente. Pedro, como surgiu esse caso do Rádio Futebol Clube para você estar inserido nessa situação? Basicamente, tudo
inicia-se, né, com a transformação do clube em empresa no ano de 2014. E com isso, até então, ninguém, na verdade, sabia o que estava acontecendo, né? Tudo foi feito de forma muito obscura, né, Devilson? E até esse momento, considerava-se que o Radium estava enfrentando mais uma vez uma fase ruim, né? Sabíamos poucas informações. Um detalhe também que nesse período eu estava no Rio de Janeiro, estava na faculdade, não sequer sabia como estava também a situação do Radium. E no ano de 2016, já tendo conhecimento, né, de todo o cenário, tudo que havia acontecido com o Radium, o senhor Elzio Costal, através do Dr. Ricardo Orlandi, inicialmente, né, montaram a inicial do processo, pedindo a anulação de todos os atos que levaram à transformação do clube, né? O clube ele foi transformado de associação privada para empresa de sociedade simples, de forma totalmente regular, obscura, né? E aí inicia-se a luta pela recuperação do rádio. Foi aí. Veja, 2016. Sim. A gente tem aí 9 anos de processo. Eu me formei em 2016, continuei trabalhando lá no Rio, até retornar para Mococa, agora em 2020, um pouco antes do início da pandemia. E nisso passei a advogar, né, aqui em Mococa, e no primeiro, segundo ano, ali entre 2021 e 2022, um grande amigo, queria citar ele aqui também, o Chicão, né, o Chicão da farmácia, estava fazendo um trabalho de um imóvel dele, e ele me perguntou: Pedro, você poderia ver como está a situação do rádio? Eu quero investir na base, eu quero, né, ver como que tá, porque é uma vontade minha investir, cuidar realmente dos jovens aqui da cidade, através do futebol. Por favor, procura para a gente ter como que tá esse cenário. E logo que o Chicão me passou isso, meus olhos brilharam, eu comecei a procurar, né, para saber como que estava a situação. Cheguei no Sr. Elzio Costal, passei as intenções, né, qual que era o objetivo. De pronto, o Sr. Elzio Costal, sabendo, né, conhecendo o Chicão, pediu para que a gente marcasse uma reunião. Nessa reunião, o Sr. Elzio explicou tudo o que aconteceu, né, com o rádio. O Sr. Elzio passou para nós toda a situação processual, né, na qual o clube se encontrava, e que também já envolvia a questão do estádio e tudo mais. Depois dessa reunião, né, tendo em vista que ainda havia, né, um grande imbróglio, né, judicial, nós não tínhamos sequer a sentença de primeiro grau. O Chicão: olha, tudo bem, então, né, quando a gente tiver uma situação mais clara, me chamem, estou à disposição, quero ajudar. E ali foi uma coisa mágica, porque os ideais do Sr. Elzio Costal se entrelaçaram com os nossos ideais também, certo. Entendeu, Devilson? Ele passou, né, que o que havia acontecido, que o clube havia sofrido um crime, né, o rádio estava sendo roubado de Mococa, de forma completamente fraudulenta, e a intenção era recuperar o clube para a cidade, pro mocoquense. Esse sempre foi o ideal do Sr. Elzio nosso. Bom, e como foram os trâmites? Porque teve toda uma história, como você falou, nós ficamos sabendo exatamente cada etapa, tudo que aconteceu. Teve Sim. uma eleição às escuras. Como que foi, na verdade, você tem dados de como que foi essa eleição? E depois fala pra gente os trâmites, como que foi para conseguir chegar e ir na federação, por exemplo? Na verdade, desde 2010, Wilson, todas as eleições, por mais que existam atas, né, que indiquem o formato de eleição, todas se deram de forma muito obscura. Nós tivemos aí pouquíssimas informações, tanto que isso foi demonstrado dentro do processo, né? Não houve sequer convocações, certo. Né? Não houve publicidade, né, para essas convocações que levaram a essas eleições do clube. Então, nós tínhamos poucas coisas e foi o que nós apresentamos certo. Em juízo para que nós pudéssemos demonstrar
toda essa irregularidade e tudo que foi feito com o rádio. Só para complementar também e aproveitar o gancho e já trazer a questão da federação, depois dessa conversa, no momento, quem estava, né, e está, né, até hoje, como advogado do processo, era o Dr. Sérgio Marques. O Sr. Elzio, nesse momento, me pergunta se eu gostaria de fazer parte, né, da equipe jurídica junto com o Sérgio, Dr. Sérgio Marques. Na época ele também estava acompanhado da doutora Adriele. E nesse momento eu me coloquei à disposição de pronto. O Sr. Elzio Costal, e também a pedido meu, né, por ética profissional, por querer ser correto, perguntou-se ao Dr. Sérgio Marques se nós poderíamos ingressar junto com ele. O Dr. Sérgio Marques também entendeu todo o nosso intuito, também aceitou, e desde então eu e Dr. Sérgio Marques lutamos juntos pelo rádio. A primeira porta que nós tivemos na federação e analisando o processo, nós descobrimos que o rádio ele estava sendo desfiliado da Federação Paulista de Futebol, sofrendo uma cobrança de uma dívida, né, de taxas, etc., tudo que tinha junto à federação, e que nada havia sido feito desde 2014. Certo. Então, veja, nós não tínhamos legitimidade nenhuma. A legitimidade do Sr. Elzio para ingressar como autor da ação é como sócio do rádio. Certo. Então, o clube, né, já transformado em empresa, né, não pertencia mais à Mococa, né, não pertencia mais como associação privada, e nós não tínhamos qualquer legitimidade para falar pelo clube. Nesse momento, nós procuramos o prefeito Eduardo Ribeiro Barizon para nos ajudar, e em 2022, pelo menos comigo, foi a primeira porta que nós tivemos na federação, ao passo que o prefeito Barizon marcou uma reunião, né, lá com o presidente da federação, Reinaldo Carneiro Bastos, o vice-presidente da federação, Dr. Gustavo Delbin, para que nós expuséssemos a situação e que pudéssemos ali, de alguma forma, conseguir alguma coisa para o rádio. Certo. Sem poder falar pelo rádio, mas tentando proteger, tentando recuperar. Então, nessa reunião nós fomos muito bem recebidos. Queria aqui também deixar o meu agradecimento ao Reinaldo Carneiro Bastos, Dr. Gustavo Delbin, que entenderam a nossa causa. E nesse momento, eles nos concederam a suspensão da desfiliação do rádio e a suspensão da cobrança da dívida do rádio. Porque qual que era o meu pedido? Não quero deixar isso ad eternum, mas nós precisamos resolver essa questão, né, para que a gente possa vir aqui e resolver com a federação que tem que resolver, acertar a dívida. Realmente, a nossa intenção era das melhores, mas nós precisamos do desfecho processual. Sim. A federação, de pronto, entendeu, compreendeu, teve toda a sensibilidade possível no primeiro momento. Inclusive, agora no final, nós tivemos um contato direto com o Dr. Renan Costa, diretor jurídico da federação, e que muito também nos auxiliou até este momento. E aí foi concedido a suspensão da desfiliação, suspensão da cobrança da dívida, e ali a gente já tinha uma proteção do rádio que, veja, não foi sequer tentada desde 2014, quando o clube foi transformado. Apresentamos isso em juízo, infelizmente, na primeira instância, nós não tivemos esse reconhecimento, e aí depois, né, apelamos, e graças a Deus, na última semana, agora conseguimos essa grande vitória para a Mococa. Sobre esse processo, que saiu esse resultado nessa semana, tem como você relatar para a gente, para todos que estão nos acompanhando, como que foi na verdade, como que foi lá a exposição, como que foi a votação, como que foi a colocação do pessoal que teoricamente estava sendo proprietário da marca até aquele momento? Tem como expor isso para a gente? Sim, claro. Bom, como eu disse, né, nós tivemos aqui uma derrota, né, em primeira instância. Sim. Nós tivemos uma sentença improcedente em face do nosso pedido. E de pronto, entramos com recurso de apelação e o processo ele acabou sendo remetido ao tribunal no começo do ano. Então a gente entende o volume, a questão burocrática, e isso levou-se um certo tempo. Então ficamos nessa agonia aí praticamente um semestre todo, exato. E chegamos no momento de agendamento, né, da sessão de julgamento da apelação.
Isso cerca de um mês atrás. Nesse momento, já foi praticamente um mês sem dormir, né, focado no recurso, focado em ter essa vitória. E nós, buscando de todas as formas, amparar, né, cuidar do processo, um acompanhamento diário, realmente. Já tínhamos exposto todas as nossas teses, né, tudo que a gente precisava, inclusive foi uma apelação aí de 30 laudas, que é um pouco extensa, inclusive não é o meu perfil, mas eu me senti obrigado a entregar tudo o que aconteceu, né, Devilson? Até pelo resultado aqui em primeira instância, eu me vi obrigado a entregar tudo. A outra parte, ela apresentou, né, as suas contrarrazões, né, que foram também recebidas, e pelo menos da parte deles não houve mais nenhuma atuação, não houve sustentação oral, não houve nenhum tipo de atuação em si no recurso. A primeira sessão, né, foi agendada para o dia 12 de agosto, na qual nós realizamos a sustentação oral, uma sessão bastante de muito aprendizado. A sessão começou às 10 horas da manhã, a gente foi conseguir sustentar pela ordem da pauta, uma coisa natural, normal, né, do processo, às 5h30 da tarde, já praticamente acabando a sessão. Então, inclusive foi a sustentação mais longa, o desembargador relator ali, inclusive, me sugeriu algo mais conciso, mas eu também, nessa mesma estratégia, fez parte de muita emoção, ele também compreendeu isso. Desembargador Grava Brasil. E com isso, pelo menos aquele sentimento de dever cumprido, de ter conseguido passar tudo o que aconteceu, né, e todos os nossos pontos naquela sustentação foi fundamental. Naquele momento, o relator, Dr. Grava Brasil, ele pediu para retirar o feito de pauta porque ele necessitava de ajustar o seu voto. Certo. Um momento também de grande apreensão, mas que a gente sabe que faz parte do caminho, faz parte do processo, literalmente. E, inclusive, perguntou se nós queríamos, né, que já fosse incluído para a próxima sessão, né, tendo em vista que ele só realmente precisava fazer esse ajuste, que o voto praticamente já estava finalizado. Fizemos essa solicitação. E a primeira sessão, inclusive, ela foi telepresencial, né? Nós realizamos aqui do escritório do Dr. Sérgio Marques. E a segunda, né, intercalando-se, seria necessariamente presencial. Certo. Então, eu fui, foi marcado agora para o dia 26 de agosto, eu fui até o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para acompanhar a sessão de julgamento. O processo do rádio era o número 1 da pauta. Certo. Então, a gente já sabia que ia ser rápido, mas o coração também foi conseguir descansar e dormir um pouco, foi mais depois da quarta-feira, tudo. E graças a Deus, nós tivemos um voto e uma decisão que, na verdade, a gente fica sem palavras, eu fico emocionado também, porque foi muito completo, Devilson. Graças a Deus, nós conseguimos passar tudo. O desembargador relator entendeu completamente tudo que aconteceu. E o seu voto foi maestral, foi muito completo. E isso foi acompanhado, o voto dele foi acompanhado, né, pelo segundo desembargador revisor, presidente da Câmara, a segunda Câmara reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Ricardo Negrão, e pelo terceiro revisor também, o desembargador Dr. Sérgio Shimura. E aí, a partir do momento que nós ouvimos ali o voto, né, e que nós conseguimos verificar que a gente tinha recuperado o clube, eu já saí correndo dentro do tribunal, não consegui fazer muita coisa racional mais depois daí. Você tem noção desse resultado? Já caiu a ficha? Eu acho que não. Acho que isso vai acontecer, Devilson, quando a gente realmente conseguir recuperar tudo
quando a gente, se Deus quiser, tá reiniciando as atividades do rádio de fato, eu acho que é aí que vai cair a ficha, mas ainda não caiu. Essa semana, inclusive, eu sou discreto, eu não gosto de falar muito, assim, na verdade é disposição, sim, sabe? Sim, eu até gosto de entendi. conversar muito, falo bastante, mas disposição e tudo mais não é comigo. E isso tem sido um pouco complicado, mas eu vejo que é necessário e importante, né, pra gente poder passar para todo mundo, passar a verdade com transparência, que todos possam entender tudo que está sendo feito, mais do que em prol do rádio, em prol de Mococa como um todo, né, Edilson? É o futebol de Mococa, é o futebol nosso. Eu vou falar, eu fui muito feliz, cara. Eu não vou falar muito, senão eu vou começar a chorar. O negócio é muito emocionante. Tipo assim, agora tem mais um assunto em cima disso, que é um assunto assim, que é a pergunta que eu tenho comigo, talvez, que é muito importante. E o estádio, a partir de agora? Porque o pessoal que está ouvindo, assim, desde terça-feira, né, que foi colocado na imprensa o vídeo, você falando tudo mais, o rádio voltando, tudo mais, aí surge uma pergunta, e o estádio? Como que está a situação do estádio? Tem como explicar isso também para quem nos acompanha? Claro, e inclusive eu acho que esse é um dos pontos mais importantes que nós precisamos esclarecer para a população, todos os amantes do rádio, todos os amantes do esporte, e diferenciar as coisas, né, Devilson? Eu acho importante esse momento agora. Bom, o que nós buscávamos com essa ação, né? Uma ação da esfera civil, era evidentemente a recuperação da instituição, recuperação da Associação Privada Rádio Futebol Clube, certo. O CNPJ do rádio como associação privada. Isso, logicamente, englobava todos os atos, né, a partir de sua transformação, de 2014 para frente, e dentre esses fatos, encontra-se o leilão do estádio. Né, e aí cabe agora um parênteses também para a gente explicar tudo isso, né? Eu acho importante. Gerou-se um passivo trabalhista, um débito trabalhista, em nome do Rádio Futebol Clube, muito em detrimento de ações de diretores das administrações que culminaram com a transformação do clube, que inclusive não tinham qualquer disposição estatutária nesse sentido. Certo. E o rádio, nessas ações trabalhistas, estava sendo representado, né, teoricamente, por uma pessoa ilegítima. Teoricamente não, hoje a gente já tem considerado que era uma pessoa ilegítima, pelo acordo que nós tivemos. E, infelizmente, permitiu-se que esse passivo fosse gerado. O rádio não tinha mais recurso, não tinha mais bens. O único bem que ele tinha para responder por esse débito trabalhista era o seu estádio. Certo. Por isso ele foi a leilão. Certo. Com o leilão do estádio, ele foi adquirido por um particular, né, uma pessoa. Um leilão, inclusive, que a gente não acredita como ele foi feito, porque foi um leilão com parcelamento de 30 vezes. É uma coisa um pouco difícil, né, de entender. E nesse momento houve também o falecimento, né, dessa pessoa que adquiriu o leilão no estádio, e hoje o estádio ele faz parte do conjunto de bens da família, dos herdeiros, né, dessa pessoa que adquiriu no leilão. Esse imóvel, o Estádio São Sebastião, ele está no inventário da família do titular da compra do estádio no leilão. E é ali que ele está. Nós sabemos, inclusive, Devilson, que existem, né, propostas, né, para compra ali do Estádio São Sebastião. A gente respeita, né, tudo que vem sendo aí também dito, por mais que sejam informações desencontradas. Mas a gente tem que o maior prejudicado desse cenário todo foi o Rádio Futebol Clube e a população de Mococa. Certo. E aí cabe agora a gente voltar para a distinção jurídico-processual, né? Clube, Rádio Futebol Clube, esfera civil, foi onde nós tivemos a decisão agora de recuperação do clube. O estádio, o leilão dele foi feito na vara trabalhista aqui de Mococa. Então, qual que é o nosso próximo passo e mais importante agora? Ir até a vara do trabalho, após o trânsito em julgado, né, do nosso acórdão que nós tivemos com o julgamento da apelação, e requerer na vara do trabalho a anulação do estádio.
do leilão do estádio. Né? A nossa competência civil, onde foi julgada a recuperação do clube, ela não é competente, né, para anular o leilão do estádio. A competência é da Vara do Trabalho, onde o leilão foi feito. Então é lá que nós temos que requerer, né? Eu já deixei claro aqui que a intenção não é de forma alguma prejudicar os herdeiros do adquirente, muito pelo contrário. Iremos, falando agora como Rádio Futebol Clube, certo, como um todo, né, Devilson, devolver cada centavo, né, do que foi pago pelo estádio. Mas o estádio ele é um patrimônio de Mococa, Devilson. Ele é um patrimônio do mocoquense. Mais do que do Rádio Futebol Clube. Não preciso citar aqui histórias não só esportivas ali dentro. Para muitos eventos, né? Exato. E a gente tem que olhar também, Devilson, para o futuro. Certo. A gente tem que olhar para o futuro. O que a gente pode fazer de melhor ali daquele espaço em prol da população, em prol do povo de Mococa? Certo. Fazer uma coisa que, assim, teoricamente o rádio sempre teve potencial para ter, você sabe, mas que infelizmente nunca foi possível. A gente não quer também agora criticar ninguém, nada disso, sabe? É olhar para frente, certo, é olhar para frente. Então a gente nós temos muitos projetos, dentre eles, fazer as quadras de futsal, fazer basquete, tudo, as quadras de areia, fazer um clube social forte ali, restaurante, bar. Nossa intenção é ter um espaço para o idoso, certo, ali dentro também, trazer uma escola ali dentro e formar uma base forte. Trazer as crianças da cidade de Mococa, trazer um mocoquense para dentro do clube. Primeiro é aquela coisa, né? Estruturar o clube primeiro, certo, né, Devilson? Depois disso, a gente pensar em parcerias, em situações para a gente voltar com o futebol profissional. Só que a gente tem que ir passo a passo, né? Então, isso tudo que eu estou te contando são projetos, sim, mas que nós precisamos agora também recuperar o estádio para poder desenvolver esses projetos, entendeu? Que é em prol do mocoquense, de todos. A gente quer, por exemplo, que, sim, tem a base com desempenho esportivo para jogar uma federação, que é importante, que é o que todo mundo busca também. É um sonho lá na frente. Exato, né? Exato. Mas ter também a escolinha social, sabe? O menino que não consegue atuar num nível de desempenho alto esportivo, ele vai estar inserido, vai estar atuando ali no clube, vai estar praticando esporte. Sim. Se Deus quiser, nós vamos construir uma escola ali dentro para as crianças estudarem ele também. São todos projetos que passam por Sr. Elzo Costal, por Dr. Sérgio Marques, por mim, e que estamos aqui agora buscando encabeçar tudo isso para, se Deus quiser, recuperar tudo para Mococa e para o E um detalhe, porque o estádio, quem passa ali ao redor, imagina que a delimitação dele é apenas onde tem um muro. Mas não é essa. Não, como na que verdade... está a situação hoje, na verdade? Porque antes, o atrás do gol, do lado dos vestiários, era propriedade também do estádio, e depois foi desmembrado e tudo mais. Como que é hoje? Qual é o espaço delimitado do estádio, na verdade? Essa parte que você comentou ali atrás, ela teve uma parte que foi vendida, sim, né? Regularmente. Só que hoje o estádio ele limita-se sim à parte do muro, exato. Tá, perfeito. Aquele terreno ao lado, né? E que sim, né? Era e ainda é, né? Um sonho nosso que ali seja construído todo esse projeto que nós estamos, né, planejando. Ele foi objeto, Devilson, de uma permuta recentemente, feita pelo Poder Municipal. E é uma coisa que também a gente está em conversação, né, para poder viabilizar isso e transformar isso, né, de fato também para o rádio, para o mocoquense, porque, veja, ali era um terreno da prefeitura, ou seja, de Mococa, do mocoquense. Perfeito. Eu acho que a gente também tem que olhar, né, e saber da melhor destinação, né, eles vão olhar realmente e assim, considerando o que ele pode se tornar e que agora a gente está tão perto, né, de conseguir, poder verificar junto ao poder público a possibilidade de reversão, né, dessa permuta. Se não for possível também, nós vamos buscar todos os meios, vamos utilizar todas as ferramentas possíveis para retornar com todo aquele espaço para a Mococa, para o mocoquense, para o Rádio Futebol Clube. Tá. Vamos falar assim, o estádio deu certo, vamos já pensar lá na frente. Deu certo o estádio, conseguiu de volta. Qual que é a próxima etapa? Como que vai ser agora para poder formar uma nova diretoria, né, diretores, ter um presidente? Como que vai ser trabalhado? E depois de tudo isso,
como que serão tratados esses processos trabalhistas que ainda existem, que estão em abertos? Também sei que tem atletas que, além dos diretores, tem atletas também que ficaram sem receber. Como que vai ser para desenvolver todo esse imbróglio que ainda existe? Você vê, né, Devilson? Nós tivemos uma grande vitória agora. Sim. Só que é só o começo do trabalho, é só o começo. Espero também que as pessoas, né, entendam isso. A nossa, assim, emoção e comemoração, ela é válida porque, assim, nós recuperamos o Rádio Futebol Clube. Que deu o start, né? Exato, e nós precisávamos disso para conseguir as demais coisas que nós almejamos. Mas é só o começo da luta. Você vê quantas coisas você citou aí agora que... que agora vai cair a ficha. Exatamente. Então, bom, primeira parte. O nosso acórdão, mais uma vez aqui, só tem elogios, agradecimentos. Ele foi muito completo. E na sua parte final, ele é público, todos podem ter acesso. Ele nos norteia. Ele nos norteia como seguir esse caminho, Devilson. Então, a partir do momento que nós tivermos o trânsito em julgado do acórdão, o processo volta aqui para a primeira instância de Mococa e inicia-se a fase de cumprimento de sentença, né, desse julgado. O relator, desembargador Grava Brasil, definiu, né, como primeira medida, quando retornado o processo aqui para a primeira vara de Mococa, o prazo de 90 dias para que nós possamos convocar uma assembleia para a formação de nova diretoria. A grosso modo, é isso que ele determinou no voto dele. Compartilhamos do entendimento, é esse o caminho. A partir do momento que é formada, né, uma nova diretoria, isso tudo está no voto dele. Temos que apresentar um projeto, né, de reestruturação, temos que apresentar um projeto de viabilidade financeira de todo o projeto ao juízo aqui da primeira vara de Mococa. Então, os primeiros passos são esses, né? E aí, depois disso, a gente parte para todos os demais que nós temos. Antes disso, né? Considerando também o trânsito julgado do nosso acórdão, nós entraremos com um pedido, né, de anulação do leilão do estádio, para que a gente possa, sim, recuperá-lo. Preciso citar aqui uma informação importante também, Devilson. Bom, eu informei aqui, né, nós tínhamos um passivo aí trabalhista na ordem de mais ou menos R$500 mil. Né? O leilão do estádio ele aconteceu e ele foi arrematado pelo valor de R$3 milhões. Pagou-se os 500 mil, vamos arredondar aqui para ficar mais fácil o entendimento. Pagou-se os 500 mil do débito trabalhista e, mais uma vez, através da brilhante atuação do Sr. Elzo Costal, que foi despachar com o Dr. Evandro, o juiz da Vara do Trabalho à época, foi possível o bloqueio do restante do valor na Vara do Trabalho. Então, veja, o Rádio tem aí, desde 2018 para cá, esse valor bloqueado, que ele é corrigido, né? E, teoricamente, hoje, sem o estádio, ele é do Rádio. A nossa intenção é, claro, com investidores, com a ajuda da cidade, recuperar sim o estádio. A intenção nossa é essa, recuperar o estádio e devolver o dinheiro aos herdeiros. Exatamente, que hoje são proprietários do imóvel. Então, o primeiro cenário é esse, né? E o Rádio tem esse valor bloqueado judicialmente, né? E a nossa intenção, justamente para viabilizar essa parte financeira, a parte do projeto, é estruturar tudo isso, obter as informações junto à Vara do Trabalho, qual é o saldo desse valor. Temos muitas dívidas, né? Por exemplo, a dívida com a Federação Paulista, dívida de tributos com a Fazenda. Faremos todo um planejamento de quitação das dívidas. E aí, realmente, depois de todos esses passos que a gente vai conseguir, literalmente, recomeçar do zero e que é toda a nossa intenção, é a nossa luta. Bom, a gente vê que é um trabalho árduo, que já tem tempos. Você, com toda a equipe, vocês estão de parabéns, porque o que vocês conseguiram, né, vamos falar, eu vejo que é muito importante. Conseguir o nome de volta é algo que ninguém imaginava.
que seria possível, né? Seria possível, né? E de repente vocês, pautados, com ideias, com a história nas mãos, foi lá, conseguiu provar e conseguir de volta. Eu acredito que, por mais que ainda tenha um trabalho árduo pela frente, perto do que conseguiu, acho que vai ser pouco. Pois é, Edilson, assim, eu nem não faço nenhum senso de julgamento aí de quem desacreditava, de quem... Porque realmente, desde 2014 que eu tô abandonado, 11 anos, né? como que alguém vai ter qualquer tipo de esperança, né? E nesse tempo todo, postura também do Sr. Elcio Costal, do Dr. Sérgio Marques, sempre posturas discretas, né? Traçamos uma estratégia de seguir dessa forma até que nós conquistássemos de fato o que nós almejávamos. Não era realmente plausível você exigir de ninguém que tivesse uma esperança maior, né? Eu entendo. Só que nós temos agora, veja, o que nós precisávamos, né? Até para trazer tudo isso para a cidade, inflamar novamente a cidade, trazer a cidade junto conosco para poder conseguir tudo. Nós precisávamos recuperar justamente o CNPJ do clube, né? Demonstrar tudo o que foi feito e recuperar o Rádio Futebol Clube. Com essa recuperação do Rádio Futebol Clube, com base no acordo que nós tivemos, muito bem proferido pelo desembargador Dr. Grava Brasil, nós temos embasamento agora para sim, nós acreditamos, de recuperar o estádio, de literalmente começar do zero e fazer um rádio forte, um rádio novo. Bom, o Bola Sertaneja, sim, eu tive a oportunidade de estar num elenco em algum momento, sim, tanto dos juniores, depois até com os profissionais. Foi a minha maior alegria da minha vida, assim, futebol, né, de poder estar junto. Joguei 20 minutos em um jogo, mas uma temporada a gente pôde estar em um turno inteiro com o elenco e tudo mais. Foi uma alegria incrível e a gente tem contato com atletas desde pequeno, sempre conversando com muitos atletas. Até hoje a gente conversa muito e são tantos atletas que falam assim, olha, eu joguei aqui, joguei ali, não sei na onde, mas Mococa foi o lugar onde que ficou marcado. Tem atletas que jogou fora do país que fala isso, eu joguei na Rússia, joguei aqui, ali e tal, mas Mococa para mim é a referência. Então, você é novo, você não tem noção disso que vocês onde chegaram e onde estão chegando. É muito plausível, é algo extraordinário. Obrigado, Edilson, obrigado pelo reconhecimento, é importante. Realmente foi uma luta aí silenciosa, a gente sofreu calado muito tempo, sabendo sim do que nós poderíamos conseguir, do que nós tínhamos plena confiança que iríamos conseguir. Certo. Mas foi uma luta muito difícil. Eu lembro de acompanhar o rádio, eu peguei ali aquele tempo áureo de vocês ali, final certo. De 90, eu sou de 91, então certo. Peguei Deu pra pegar. Deu pra pegar. Foi 99, 2000, foi bacana, exato, lá, a Ponte Preta, parceira. Foi. E assim, era muito... Eu tenho um sentimento nostálgico, lógico, não... Né, com as suas impressões, com as impressões dos mais antigos que viveram de fato, né, o rádio. Mas o que eu vivi, pra mim, já ficou demais. Foi incrível. Foi incrível. E eu acho que, assim, que serviu pra mim, que eu também recomendo pras gerações mais novas, né, que às vezes não tem essa dimensão do que é o rádio, né, e, mais uma vez, vocês não têm culpa de nada, vocês não conseguiram viver, né, o Rádio Futebol Clube. Acompanhem as entrevistas antigas através do canal Bola Sertaneja do Edilson. Eu, inclusive, aqui quero fazer também uma observação de uma situação. Acompanhem o documentário, né, sobre o rádio do Leonardo Vieira, um excelente documentário. Ficou muito bacana. Eu comentei com o Edilson mais cedo, das muitas noites sem dormir em relação ao julgamento, eu passei acompanhando as entrevistas, o documentário, me inspirando, entendendo, né, realmente toda essa situação. E eu sugiro aqui para que vocês também acompanhem, porque é de grande valia e reacende aí o nosso coração em relação ao rádio. Bom, e o Bola Sertaneja está à disposição, certo? Eu fiquei muito feliz quando ontem, pessoal, mandei mensagem,
ele foi muito solícito, respondeu, falou, poxa, eu acompanho, vejo isso, vejo aquilo, portas abertas para você, se quiser vir na minha casa, poxa, recebeu na casa dele, pô, um negócio extraordinário. E cheguei aqui, também encontramos aqui o Marinho, que foi atleta junto em 96, Sim. Daqui a pouquinho ele vai dar palavrinha aqui para falar como é que foi defender a camisa do Verdão da Mogiana, então eu fiquei muito feliz, muito na torcida, sabe? E a nossa página, nosso canal tá de portas abertas para tudo que você tiver para falar, olha, Devilson, eu tenho isso, e não vai ser nada de áudio não, pessoal, ele vai falar dessa forma, ou gravando um vídeo, para ter a informação correta, como ele disse, nada de especulações, para falar o que realmente está acontecendo, porque às vezes tem aqueles oportunistas, né, que às vezes falam, é isso, é aquilo, aquilo outro, e aí você, com a sua equipe, vocês vão ter a palavra, né, exata, falar. Parabéns e muito obrigado. E agora, né, quase nesse encerramento, Esporte Clube Corinthians Paulista. Agora... Bom, para fechar com chave de ouro, só falta ganhar do Palmeiras amanhã, né? Isso aí, vamos lá para acompanhar. E Corinthians é uma paixão aí, todo pessoal que me conhece sabe. Corintiano chato. Mas a gente tá aí, Devilson. Na verdade, eu queria, né, te agradecer pelo espaço, pela oportunidade. A gente sabe, como eu já falei, todo o seu trabalho em prol do esporte, em prol de Mococa também. E me ajudou a me inspirar também em todo esse contexto que nós estamos vivendo. Para quem não me conhece, né, eu sou uma pessoa muito tranquila, eu sou muito acessível, quem precisar conversar, entender qualquer ponto. A gente tem uma grande inspiração aí também, um grande colega, né, que infelizmente nos deixou esses dias, o Marcelo Bianconi. E o que o Marcelo nos deixou de legado, né, que é primeiro colocar Deus, né, na frente de tudo, para nos guiar, para nortear o nosso caminho. A nossa família, né, para também nos nortear e ter a humildade. Né? A gente tem que ter humildade. Com esses 3 pilares aí, eu acho que a gente consegue ótimas causas, né? A gente consegue brigar por ótimas causas. Então, inspirado nisso tudo, queria agradecer, contar também, né, com o povo de Mococa, a gente sabe que pode contar com todos vocês, a parte esportiva da imprensa, todo mundo que agora sabe, né, o que aconteceu, como está o rádio, né, o que a gente pode fazer, o que a gente precisa, para todo mundo encampar essa luta aí que é só em proveito do esporte, do rádio e do povo de Mococa. Como também do povo de toda a região, Sim. do estado de São Paulo, do Brasil, que a gente sabe que tudo que a gente pode alcançar, tudo que a gente pode atingir. Inclusive no dia que, né, na terça-feira, quando foi colocado, eu ainda escrevi um texto, lembrando daquele momento, de uma partida, né, que a gente pôde estar em campo e tal, e aí muitas pessoas perguntando, e o rádio parou, isso, aquilo, e foi tão gostoso responder, falar, não, tá voltando. Cara, eu não imaginava. A sua entrevista com o Igaraí e com o Valmirino foi em março? Foi em maio, no dia do aniversário de Mococa. Maio, foi, verdade. Imagina eu assistindo isso aqui, essas últimas noites, e assim, cara, espera mais um pouquinho só, nós vamos conseguir, calma. Emocionante. O exemplo do Igaraí, ele ainda falando pra nós, fazendo bate-papo lá, ele falando, eu não consigo passar mais na porta do estádio. E lá eu vivi tantos anos, é um negócio que é marcante. A gente sabe que é o sentimento de muitos mocoquenses, né? Você passa ali e ter tristeza, né? E é isso que a gente busca e luta para reverter. É a nossa única intenção, é a nossa única causa. E você poderia convidar o Marinho para participar aqui com a gente agora, para finalizar? Ele que zagueirão, que também mais de 40 jogos pelo rádio. Ô Marinho, chega, meu parceiro. Só craque. Aí, que beleza. Grande Marinho. Senta lá e... Camarada. Rapaz, agora, Marinho Cruz, zagueirão, parça. Marinho, fiquei muito feliz quando o Pedro falou, olha, o Marinho pode participar com a gente ou assistir. Falei, meu Deus do céu, o Marinho é parceiraço. Né? Um abraço pro seu Mário, ele que também é muito participativo na história do rádio, fazia parte da diretoria, a gente
tive a oportunidade de fazer algumas viagens, ele sempre, ô garoto, se dedique ao máximo. Marinho, a palavra é sua. Então, Devilson, como você falou, né? Eu escutei uma conversa de vocês agora falando de passar em frente ao campo do rádio. Certo. Infelizmente, é muito triste para a gente que passou uma vida inteira, quase uma vida inteira lá dentro, passar e ver o jeito que está o estádio. E hoje saber que o trabalho que o Pedrão estava fazendo, um trabalho maravilhoso, a gente fica muito contente, não só eu, como todos aqueles que passou pelo rádio, né? Que estão lá, que estão no Master, como você está, estão todos contentes pelas entrevistas que o Pedro deu, pelo que você colocou também, né? Pelo YouTube. Estão todos contentes, não vê a hora de voltar, né? A frequentar o rádio, a ver aquilo lá em pé de novo. Na realidade, a gente, igual eu passei lá hoje em frente, a Maria falou para mim ainda, né, Marinha? Falou assim, então, Maria, uma vida inteira é muito triste. Mas se Deus quiser agora, vai voltar tudo normal, né? Graças ao Pedro, o trabalho que ele fez. Um moleque incansável. Eu participei do trabalho dele. No estádio com a mãe dele, né? Eu participei de tudo, o empenho dele é muito grande mesmo. O amor ao esporte que ele tem, o amor ao rádio que ele tem é muito grande. A gente fica muito contente por saber que tem pessoas que hoje gostam do rádio como ele gosta, né? Por ser mais novo, né? Sim. A gente fica muito contente mesmo. E tem muita gente lá do rádio que manda recado para mim, agradecendo pelo trabalho que ele fez, né? E a gente fica muito contente mesmo, cara. Fico muito feliz mesmo e espero um dia poder voltar a jogar lá de novo, né? Já pensou? Nossa Senhora, é o nosso sonho, poder fazer um jogo, igual o Tamar um dia falou, né? Sim. Quem sabe arrume o rádio de novo, a gente poder fazer um jogo lá, né? Trazer todo mundo do Trazer todo mundo, com certeza vai fazer. É um sonho, a gente vai conseguir, se Deus quiser. Se Deus quiser, vai conseguir sim. Vai conseguir. Bom, pessoal, eu tô sem palavras, cara. Só agradecer, Pedro, mais uma vez, cara. Obrigado por tudo. Valeu, que você fez, pela agremiação. Vamos juntos. E pela atenção que você está dando para toda, vamos falar, sociedade mocoquense. Sim. E para todos os esportistas mocoquense do Brasil e do mundo, porque Mococa é conhecido no mundo inteiro. É isso. Nós vamos juntos. Marinho, obrigado também. Obrigado, você é um parceiraço. Você sabe a amizade que a gente tem, né? Não é de hoje, é de muito antigamente, né? E eu que agradeço a tua amizade e o carinho que você tem pela nossa pessoa. E agora pelo Pedro, esse trabalho que ele fez. E também a gente agradece ele também, né? Por ter jogado lá. Eu que agradeço ele também por, graças a Deus, voltar ao que era antes. Porque o rádio é grande, foi grande e é grande. Bom, pessoal, obrigado. Só para relembrar, na íntegra no YouTube, vamos colocar cortes no Instagram e no Facebook. Mais uma vez agradecer. Pedro, aquela consideração final para ser um encerramento de tudo. Deixar aqui pro Devilson, né, que hoje, né, faz parte da imprensa esportiva, né, Devilson, pro Marinho, representando todos os ex-atletas do rádio, não só ex-atletas, todos os ex-amantes, né, todos os amantes do rádio, deixar que vamos nos unir. O momento agora é de união. E quanto mais nós nos unirmos, mais fácil vai ficar para a gente recuperar tudo em prol da população de Mococa, em prol dos amantes do rádio, para que a gente tenha o Rádio Futebol Clube efetivamente de volta, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau.